Eu, quando criança, dos 9 aos 13 anos de idade, sofri assédio sexual. Sim, eu fui abusado sexualmente por um vizinho que era amigo da família e eu mantinha isso em segredo. Hey pessoas, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, tudo bacana? Então, como vocês podem ver, a gente está com um cenário diferente, uma vinheta diferente, um formato novo. Sim, chegou o tão aguardado dia do hashtag Me Deixa Falar. Eu tava esperando tanto pra lançar isso. Mas, como vocês perceberam, eu fiquei um tempo fora e era pra me lançar a hashtag Me Deixa Falar vinculado com um assunto do Michael Jackson lá atrás. Só que nesse meio tempo eu passei por alguns problemas pessoais muito grandes que me fizeram rever certas coisas e certos assuntos. O vídeo que ia ser o primeiro hashtag Me Deixa Falar tá pronto, tá editado, tá bonito, mas ele vai ficar um pouquinho mais pra frente, né? Que ele é uma história minha bem incrível e foda pra caralho. Eu acho que incrível porque, né, eu sou incrível, mas é uma história bem pesada, assim. E eu decidi adiar isso tudo pra começar o hashtag Me Deixa Falar de uma forma incrível. Sim, o hashtag Me Deixa Falar vai ser um momento pra gente conversar. Vai ser mais terapia do que YouTube, vai ser um lugar de carinho. A gente vai estar linda, tomando uma água, tomando um chá, se encostando aqui nesse sofá. Porque a gente vai vir pra falar da vida. Sim, vai ser um momento pra gente falar de coisas sérias, como o mundo patriarcal e toda essa cultura patriarcal podem estourar a nossa cabeça, né? E também podemos falar sobre os maiores e piores e mais cômicos porres da minha vida. Esse também vai ser o quadro em que eu vou trazer meus coleguinhas pra gente conversar e falar sobre coisas massas, sobre todo esse mundo. Então, bora começar o hashtag Me Deixa Falar, porque eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Hidratem-se. Então, meus amigos, hoje, puxando o gancho, né, desse probleminha que eu tive na minha vida, eu decidi conversar com vocês sobre um assunto bem sério, um assunto que tá sendo bem citado. Hoje a gente vai falar sobre como é e como foi pra mim viver com ansiedade, né, com depressão e todos esses problemas envolvendo a nossa saúde mental. Então bora começar, porque, né, a gente está aí. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, fez um estudo entre os anos de 2010 e 2016 e apresentou agora há pouco tempo, faz umas 3 semanas, que morrem mais ou menos 800 mil pessoas de causas autoprovocadas, né? O fatídico e conhecido suicídio, o que dá uma média de uma morte a cada 40 segundos. Isso é extremamente assustador. Sendo que, numa maioria gritante, é de homens. Sim, esse machismo tóxico, destruidor, essa coisa do ser homem e... Isso é doentio, a gente pode conversar isso mais pra frente. Esse estudo ele é extremamente alarmante. Numa era de fake news, mídias sociais e tudo mais, as pessoas vêm vivendo vidas que não existem e levando pessoas a acreditarem que isso existe, e essas pessoas entram numa frustração gigante por não conseguirem estar ali. E aí vem todo esse problema de tu não ser incrível e tudo mais. E sério, gente, é assustador o que a gente vive em termos de aparências, né? Mas tudo bem, vamos, como eu sei que vocês gostam de fofocas, eu vou começar a minha história. O meu primeiro encontro com a ansiedade, né, que é um problema com o qual eu convivo até hoje, foi aos 11 anos de idade. Eu descobri isso há pouco tempo, eu fui entender há pouco tempo que tinha sido uma crise de ansiedade. Pra quem não sabe, eu acho que poucas pessoas sabem, e vocês vão saber mais pra frente que eu vou falar sobre esse assunto. Eu, quando criança, dos 9 aos 13 anos de idade, sofri assédio sexual. Sim, eu fui abusado sexualmente por um vizinho que era amigo da família e eu mantinha isso em segredo porque eu tinha vergonha e não queria que a minha família soubesse. Todo esse rolo que eu vou contar pra vocês futuramente.
E nesse período entre o abuso sexual acontecer até ele ser descoberto e a gente dar queixa, eu fazia catequese. E na catequese a gente aprende que toda essa coisa carnal é pecado. E aí a gente tem que se confessar pro padre antes de fazer a primeira comunhão. E mentir para o padre é o pior pecado que tu pode fazer, pior do que os pecados que tu já faz, que são pecados enormes. Então chegamos ao dia da minha confissão da primeira comunhão. Quando chegou, faltando uma pessoa antes de mim, eu simplesmente surtei. Na época eu achei que era só medo mesmo, porque eu não queria contar pro padre que todo aquele assédio acontecia. Porém, eu também não queria ser um pecador enorme, porque a igreja ia me mandar para o inferno e tudo isso ia acontecer. É doentio, tudo bem, a gente sabe, tá? A gente sabe. E foi ali que eu surtei pela primeira vez na minha vida. E eu entendo hoje que aquilo foi uma crise de ansiedade numa criança de 11 anos de idade. Foi assustador, a minha catequista teve que me tirar de dentro da igreja. Eu não conseguia respirar, tiveram que me dar água, eu voltei. Não deixou era medo e mesmo assim eu menti pro padre e não vou pro inferno. Né? E pelo menos ela disse que eu não vou pro inferno. Tá tudo certo. Esse foi o meu primeiro contato. Assim, uma criança de 11 anos de idade, assediada sexualmente, que é obrigada a contar a verdade da vida e ela não quer. E aí ela surta. Eu acho extremamente triste, sabe, a gente fazer isso com as nossas crianças, mas tudo bem. E aí, aos 13 anos de idade, a minha família acabou descobrindo o que acontecia comigo, né, sobre esse assédio. E a gente deu queixa na polícia, rolou todo esse negócio. Vou contar isso mais pra frente. E eu tive que dar o depoimento à polícia aos 13 anos de idade. Gente, eu tava passando pelos meus 13 anos de idade, começo da minha pré-adolescência e da minha adolescência, passando por todo esse problema da minha sexualidade, das pessoas não me aceitarem e me julgarem a minha vida inteira. E aí tem todo esse rolê de ser assediado sexualmente e eu ter que olhar para uma mulher a qual eu não conhecia e contar toda aquela história. Eu lembro de sentir que parecia que meu peito ia rasgar, assim, parecia que ele ia abrir e eu não conseguia respirar, e parecia que o único jeito era tu enfiar uma faca pro peito abrir, assim. Não é que, tipo, muitas das vezes, quando eu digo enfiar uma faca, é que parece que tá tão preso dentro de... Aquilo tá te consumindo de uma forma tão grande, tá trancando a tua respiração, que parece que se tu furar aqui, vai fazer assim, ó. Sabe? É bem assustador, assim. E isso acarretou em N problemas o resto da minha vida. Essa crise, ela foi o cume pra mim ter todos os problemas que eu tive na minha vida futuramente, assim. A crise de 11 anos de idade foi uma crise periódica ali, ela aconteceu ali. Essa crise dos 13, ela foi o efeito dominó. De a minha vida já não estar dando certo porque as pessoas me julgavam e porque ninguém gostava de mim. E porque eu era homossexual pela visão das pessoas, mas naquele momento eu não era nada, eu era só uma pessoa. E aí rola todo esse problema. E aí eu começo a ter uma adolescência extremamente turbulenta, problemas na escola. Eu sempre fui uma criança que odiou ir pra escola, eu odiava pisar na escola, eu odiava ver que as pessoas me olhassem e que as pessoas comentavam sobre mim. E isso era muito assustador pra mim, sabe? O fato de as pessoas me julgarem em todo momento. Elas vão te julgar a todo momento, que elas decidiram que por uma coisa a qual tu não tem escolha, que é lidar com a tua sexualidade, e isso já é assustador, elas vão te julgar e vão acabar com a tua sanidade mental. E foi aí que eu virei um declínio na escola. Eu tive que terminar tanto o meu ensino fundamental quanto o médio no supletivo, porque eu não aguentava ir pra escola, eu só fazia zoeira na escola e eu não estudava, porque tudo isso era muito ruim pra mim. Estar na escola e ver as pessoas me julgando e ver as pessoas falando da minha vida. E aí eu comecei a praticar bullying com as pessoas como uma forma de defesa, e eu pegava muito pesado com as pessoas que não praticavam bullying comigo, eu praticava com elas, e eu pegava muito pesado. Eu hoje, se alguma das pessoas estiver vendo esse vídeo, eu juro pra vocês que eu não pedi desculpa pessoalmente, porque eu não tenho coragem. Me desculpem, porque eu não queria ter feito aquilo. Eu era uma pessoa horrível e eu sei disso. 1000 perdões, de verdade. Mas aí a gente vai chegar na adolescência de Plínio Marcos, né? Gente, sério, morar numa cidade de 20 mil habitantes,
sendo homossexual e andando com a galera do meio, tipo assim, do centro da cidade, o pessoal da alta sociedade, o pessoal que acha que, né, é da alta sociedade, porque eles têm status, eles têm dinheiro, eles são incríveis. Nem tanto, tá? Só pra avisar vocês, nem tanto. Isso me causou vários problemas na minha vida, porque eu tentava me enquadrar toda a vida, eu tava tentando que as pessoas me amassem. Só que isso dentro da minha cabeça não acontecia. Por quê? Porque eu não me amava. E aí começa grandes problemas com o meu corpo, com quem eu era. E foi pesado passar dos 13 aos 18 anos de idade, porque eu me julguei demais, eu me odiava muito. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou falar agora que, tipo, pouca gente sabe, eu acho que a minha mãe nem sabe disso, vai descobrir agora. Dos 13 aos 16 anos de idade, eu esperava todo mundo dormir na minha casa e eu vinha pra um canto onde ninguém conseguia ouvir e me autoflagelava. Eu me batia porque eu era podre, eu era repugnante, eu usava sandália, eu já usei cinto pra me bater porque eu era repugnante, eu era uma pessoa horrível. Eu me olhava no espelho, eu tinha ódio de mim, eu me achava uma pessoa suja, eu me achava o lixo do lixo do lixo. Eu simplesmente não conseguia lidar comigo. Eu me odiei durante muito tempo. Porque eu fui ensinado de que o que eu era não era bom. E não pela minha mãe, que sempre foi uma pessoa incrível sobre isso tudo, nem pelo meu pai, nem pelo meu irmão, nem pela minha família em si, assim. Algumas pessoas são desnecessárias, mas tudo bem. Né? Porque nem todo mundo é bom também. Não vamos pedir demais. Mas as pessoas fora do meu convívio familiar, elas pisavam em mim de uma forma muito pesada. E eu não tô me fazendo de vítima, não. Ou eu também tô me fazendo de vítima, porque eu também quero que as pessoas entendam uma coisinha chamada responsabilidade emocional. Sinta-se responsável por tudo aquilo que você faz o próximo passar. Emocionalmente, você é responsável por cada sentimento que você faz a pessoa sentir. Né, meus amigos? Mas tudo bem. E aí, desse período da adolescência extremamente difícil e todos esses problemas, chegamos à minha adolescência, né? Chegamos aos 16 anos de idade, um dos piores períodos que eu passei em termos de todos esses problemas que eu tive com ansiedade, depressão. Eu entrei num limbo muito grande de ódio contra mim mesmo e achar que as pessoas não queriam gostar de mim e que as pessoas não queriam nada mais de mim senão usar de mim e que ninguém gostava de mim, que eu não era uma pessoa boa. E aí começamos um problema com o álcool muito grande aos 16 anos de idade. Eu tava começando a minha vida social e ir pra balada e morar numa... Ir pra balada não, festinha de 15 anos e morar numa cidade pequena e todo mundo... Eram festas gigantes e todo mundo se conhecia. Então todo final de semana era um show à parte pra todas as pessoas falarem de mim, né, gente? Porque as pessoas falavam de mim, elas adoravam. Eu era um carro alegórico quase para as cidades. Fui durante muito tempo assunto. E posso ser até agora e, né, e por aí vai. E aí eu comecei esse problema muito grande com o álcool, que gerou outros problemas maiores, como fugir de casa bêbado, e eu comecei a fumar bêbado, e eu sumia, e ninguém sabia onde eu tava. E eu acho que a minha mãe também não sabe disso, mas de vez em quando eu comecei a beber durante a semana em casa, sabe? O que é bem assustador pra um menino de 16 anos de idade, né? E foi nessa época que eu entrei num dos piores quadros que eu já tive de saúde mental. E eu entrei num quadro depressivo muito grande. E foi nessa hora que eu tentei algo, né? Chamar a atenção, me ferir, não sei. Depois de um porre gigante numa festa em que todo já tinha feito 1000 cenas, ninguém sabia onde eu tava, eu tinha sumido, todos meus amigos atrás de mim. Eu peguei um cinto e passei no meu pescoço.